Tarde. Hoje eu vou apresentar para vocês sobre o domínio morfoclimático amazônico, sobre a sua localização, sua vegetação, relevo, hidrografia e várias coisas. Primeiramente, pela localização. A localização da floresta tropical amazônica, que cobre boa parte do noroeste do Brasil e se estende até a Colômbia, o Peru e outros países da América do Sul, é a maior floresta tropical do mundo, famosa por sua biodiversidade. Ela é atravessada por milhares de rios, entre eles o grandioso Rio Amazonas. Entre as cidades ribeirinhas, com arquitetura do século XIX, que data do início da exploração da borracha, destacam-se Manaus e Belém no Brasil e Iquitos e Puerto Maldonado no Peru. O domínio amazônico apresenta formas de relevo predominantemente marcadas por depressões, todas elas relativas, ou seja, consideradas não em relação ao nível do mar, mas em comparação com o relevo em volta, havendo baixos planaltos e planícies fluviais da bacia amazônica. Nas áreas mais ao sul de sua área e também mais ao norte são encontrados dois conjuntos de planaltos, o das Guianas e o Central, respectivamente. O termo terras baixas, para designar esse domínio morfoclimático, faz referência justamente às baixas altitudes e à predominância das depressões, onde a deposição de sedimentos supera o desgaste de suas formas. Nas áreas paranáticas, predomina a estrutura geológica dos escudos cristalinos, que apresentam uma elevada riqueza mineral, com exceção dos baixos planaltos, que se formam a partir das... O clima do domínio amazônico é do tipo equatorial e apresenta médias térmicas anuais que variam de 24 a 27 graus. Não tem tanta variação térmica. Trata-se de uma composição climática quente e úmida, que possui um regime regular e intenso de chuva o ano todo. Os principais fatores responsáveis por essa configuração são as baixas latitudes, a atuação de algumas massas de ar e a presença de vegetação responsável pela geração de umidade por causa do ambiente mais úmido produzido pela evapotranspiração da floresta. A amplitude térmica, como eu falei, é muito reduzida. Por outro lado, o regime de chuvas anuais chega a 1.500 milímetros até 2.500 milímetros, havendo alguns pouquíssimos períodos de estiagem, ou seja, de seca. As chuvas predominantes são as de convecção, em virtude da umidade gerada que acende a atmosfera com ar quente, onde ocorrem a condensação e a precipitação. Os solos da floresta amazônica são considerados de baixa fertilidade, de forma que a floresta mantém-se em razão do clímax do ecossistema. Existe certo mito de que esse domínio é predominantemente formado por solos arenosos, mas eles compõem só 7% do total de sua área. A maior parte do solo da Amazônia é composta por latossolos e argissolos. Apesar de sua baixa produtividade, existem algumas áreas com terrenos muito férteis, como o solo de várzea, que são eventualmente inundados pelos rios. É um solo orgânico bastante produzido, a terra preta. Então chegamos à parte de uma das principais riquezas da região amazônica, que é a sua hidrografia, marcada pelo grande volume de água que se distribui pelos rios e também pelo aquífero Alter do Chão, situado em 3 áreas da região norte. E segundo pesquisas recentes, contando com um volume de água surpreendentemente maior do que o aquífero Guarani. O principal rio da bacia amazônica é o rio Amazonas, que recebe um grande volume de água,
não só da área terrena, da bacia em questão, mas também de uma grande quantidade de afluentes. Entre esses rios destacam-se o Rio Negro, o Trombetas, o Japurá, o Madeira, o Xingu e outros. A bacia amazônica, em conjunto com a bacia do Tocantins-Araguaia, forma o mais complexo sistema de água doce do mundo, com uma acentuada riqueza hídrica que abrange dois grandes biomas. Os rios dessa região são de excelente navegabilidade e abrigam também usinas hidroelétricas, com destaque para a de Tucuruí, no Tocantins, a de Belo Monte, em construção, no Xingu, e a de Santo Antônio e Giral, no Rio Madeira. E finalmente chegamos na vegetação da floresta amazônica, que é cientificamente chamada de floresta latifoliada equatorial, por se encontrar em uma área de baixa latitude e por apresentar grupos vegetais com folhas largas e grandes. Ela é composta por uma vegetação heterogênea, com grande diversidade, densa e perene, ou seja, que não perde suas folhas ao longo do ano, em nenhuma estação. Além disso, a vegetação da Amazônia é do tipo hidrófilo, ou seja, adaptada à abundante presença de água. As fitofisionomias da floresta amazônica apresentam ainda variações que podem ser agrupadas conforme os níveis de proximidade em relação aos cursos de água. Existem assim três tipos principais: as matas de igapó, as matas de várzea e as matas de terra firme. As matas de igapó encontram-se em regiões de rios de planície e em áreas inundadas de forma permanente, com solos alagados. Os principais tipos são a Vitória Régia, o Açaí, o Cururu e outros. Matas de várzea são as que localizam nas proximidades de rios e ocupam áreas que são eventualmente alagadas. Os exemplos principais são o cacaueiro, a copaíba e a seringueira. As matas de terra firme, como o nome sugere, são as árvores que ocupam áreas onde não há inundação fluvial, apresentando um tamanho maior do que as demais e uma maior variabilidade. Destaque para o guaraná, a castanheira e o mogno. Olá, agora irei falar sobre os impactos ambientais das atividades econômicas. Os impactos ambientais são desequilíbrios existentes no meio ambiente causados pelo encontro do homem com a natureza, como crimes ambientais noticiados pelos meios de comunicação, como a captura ilegal de animais e plantas, prejudicando a biodiversidade. Em um ambiente complexo como esse, a derrubada e queima de árvores e do solo, o plantio de outras plantas e o uso de agrotóxicos e a criação de gado são fatores que contribuem para a perca desse bioma rico e importante. Os solos começam a ficar cada vez mais pobres em nutrientes e contaminados com substâncias provenientes da extração do ouro. As erosões começam a se intensificar em áreas que não eram alagadas, passam a ser. Rios começam a absorver substâncias diferentes além do normal. Solos são atingidos pelo sol e pelos ventos. Em consequência, o clima de outras regiões começam a mudar. Além disso, como a floresta é um grande estoque de gás carbônico, com o desmatamento elas liberam quantidades expressivas do gás para a atmosfera, assim agravando o efeito estufa. Agora irei falar um pouco sobre o turismo que é possível fazer na floresta amazônica. Agora irei falar sobre algumas opções de turismo para você fazer na floresta, como nadar com botos cor-de-rosa, subir em árvores, cachoeiras de Presidente Figueiredo, encontro das águas, desbravar a selva, contato com a comunidade local, arquipélago de anivalhas. Agora irei falar sobre o turismo. Com o turismo é possível nadar com botos cor-de-rosa, subir em árvores,
Cachoeiras de Presidente Figueiredo, Encontro das Águas, Desbravar a Selva, Contato com a Comunidade Local, Arquipélago de Anavilhanas, Museu do Seringal, Visita à Tribo Indígena, Caminhadas na Floresta e até observar animais. Devido à sua grande biodiversidade, a Amazônia representa uma enorme reserva de recursos naturais, vegetais, minerais e animais, e influencia diretamente o equilíbrio climático da Terra. Além de grandes áreas de florestas, a Amazônia também apresenta cerrados e campos rupestres, campinas, matas secas, igapós, manguezais, ilhas, praias fluviais de areia branca, cachoeiras e riquíssima flora e fauna, com cerca de 30 mil espécies de plantas e 30 milhões de espécies de animais. Para quem pretende visitar a Amazônia, é muito importante saber que existem duas estações, a época da cheia e a época da seca. A época da cheia normalmente vai de abril a julho, e é quando formam-se mais igapós devido parte da floresta próxima aos rios ficar submersa. O período de seca ocorre normalmente de outubro a dezembro, quando os rios estão mais baixos e pode-se observar mais praias fluviais e algumas cachoeiras. Normalmente de janeiro a março há maior incidência de chuva e acaba sendo um período de transição entre a época da seca e da cheia. Nos últimos anos o período e a intensidade das chuvas tem mudado bastante e não podemos dizer ao certo quais são os meses de cada estação.